Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bora lá. A gente tem bastante coisa para conversar, certo? Primeiramente, vamos diretão pro gráfico Bitcoin, o que está acontecendo, certo? Primeiramente, a gente teve algumas coisas interessantes a conversar. A primeira, buscamos uma LTD muito antiga, então isso pra gente não é muito agradável, certo? Por quê? Graficamente falando, olha só o que aconteceu aqui com o Bitcoin. Ele formou o primeiro topo, depois ele formou o segundo topo, então uma tendência clara de baixa. Formou o terceiro topo sem tocar na LTD, depois ele lateralizou no fundo, né? A gente chama esse evento de Barber Wire, né? Arame farpado. Depois ele volta, toca na linha de tendência, faz um fundo ascendente e volta novamente para tocar na linha de tendência. O que a gente entende de todo esse processo que acabou de acontecer com o Bitcoin? Que estamos no momento mais crítico possível. Por quê? Nesse momento, isso aqui pode se configurar uma barra vermelha ignorada. E se configurar uma barra vermelha ignorada, o Bitcoin vem para romper o topo anterior, certo? Lembre-se do que eu já cansei de falar com vocês. Toda tendência se inicia com rompimentos. Então, nós romperemos a linha de tendência e romperemos o topo anterior em uma mesma possível pernada, certo? Se isso aqui acontecer e mantiver a alta, claro, não adianta só romper, tem que romper e continuar subindo, senão a gente chama de falso rompimento, beleza? Se um evento como esse acontecer, nós teremos o rompimento tanto da linha de tendência que era a tendência de baixa, né? A linha de tendência que formou a tendência de baixa, certo? E temos uma possibilidade de iniciar uma nova tendência de alta. Aí estaremos olhando para essa nova linha de tendência. Por quê, Felipe? Porque continuou subindo, desceu, tocou na linha de tendência, é compra, porque vai voltar a subir. Tocou na linha de tendência, é compra, exatamente como aqui foi venda e aqui foi venda, certo? É assim que a gente opera na mais absoluta calma possível. Ninguém aqui está desesperado para operar, certo? Então entendam esse fator. Acho que isso é o que a gente precisa manter o mais claro possível aqui. Temos uma tendência de baixa em reteste de linha de tendência. Então estamos em um momento crítico, certo? E uma resistência logo após o eventual rompimento. Então, o que nós estamos olhando agora do Bitcoin é isso. Observa que as médias, tanto de curto prazo, deixa eu só confirmar, mas eu acho que eu estou com a média de 10 e de 20 aqui ainda. Eu estou com a média de 10 e de 20. Estão de lado. Então, se aqui nos primeiros indícios nós tínhamos médias bem olhando para baixo, nesse momento nós temos médias andando de lado. Então, as médias não nos dizem que esse rompimento aqui vai acontecer. E a linha de tendência também não diz nada. Nesse momento, a gente está esperando o movimento final do Bitcoin. Então, para hoje, talvez amanhã, nós tenhamos aí um bom entendimento do que foi isso aqui. Por quê? Porque se ele rejeitar, perder essa mínima aqui, ele forma um M. E aí esse M vai botar o gráfico novamente na região dos 25 mil. Zona essa que para mim é acumulação, tá? Qualquer coisa nessa região aqui é acumulação para mim e eu estarei adicionando posições novamente na minha carteira de hold, beleza? E por que eu estou dizendo esses dois fatores? Porque nesse momento são os dois que podem acontecer com muita probabilidade, né? Tanto o gráfico confirmar isso aqui como uma barra vermelha ignorada, continuar subindo e romper essa máxima, e aí ter a possibilidade de iniciar uma nova tendência, e aí estaremos olhando para essa segunda linha de tendência aqui. A primeira vai ter morrido e a segunda vira a nossa linha de tendência principal, certo? Para adicionar posições, né? E a gente não vai estar pensando em hold, não vai estar num valor tão atrativo para hold, a gente vai estar pensando em swing trade, adicionar posições de swing trade a cada fundo, a cada toque na LTD. Ou a gente vai vir para rejeitar isso aqui até o final do dia, no máximo amanhã, certo? Transformar isso aqui em uma região de topo e aí perdeu essa mínima que vai ativar uma quantidade absurda de ordens e consequentemente uma queda bem mais conceitual, certo? Então são esses dois
pontos que a gente não pode deixar de olhar no Bitcoin diretamente. Outro motivo pelo qual eu digo que essa possibilidade de queda não deve ser ignorada é porque existe uma sublinha de tendência que também está em reteste. Ó, uma sublinha de tendência. Por que uma sublinha? Porque ela não faz parte da linha principal, que era, obviamente, a tendência principal, beleza? Ela é uma sublinha formada apenas pelo evento de pernada anterior. Então, essa pernada aqui deu origem a esse movimento aqui. Então, essa LTD constitui apenas pontos dessa terceira pernada aqui. Perdão, segunda pernada, né? Uma, duas, segunda pernada. Então, nesse momento, esse valor acaba sendo extremamente crítico porque ele vai romper duas linhas de tendência para buscar uma resistência. Se isso romper, vai ganhar muita força compradora, sim. Certo? Obviamente, isso pode aqui acontecer também, né? Rompeu, aí retesta, anda de lado um pouco, depois volta a subir. Então, de qualquer forma, não perdendo mais essas regiões aqui, não vindo buscar elas e fechando abaixo, a gente já vai entender como um rompimento e já vai começar a olhar para ranges superiores, beleza? Então, é interessante que você entenda isso, porque pode acontecer até o final do dia, né? Eu particularmente estou querendo que caia, porque eu quero acumular mais Bitcoin aqui, mas, né? O que eu quero pouco importa para o famigerado Bitcoin. O que eu preciso que vocês entendam também? O mercado ele está muito apreensivo, e aí eu vou abrir rapidamente aqui o S&P para segunda-feira. Né? Segunda-feira, olha só nossa projeção lá, hein? Olha a nossa projeção lá. Olha a linha que eu tracei, que era uma possibilidade de ser tocada, e olha onde o gráfico buscou. O gráfico já buscou abaixo dessa linha aqui que eu falei que não era topo. Falei que isso aqui não era topo. Falei que o SP ia buscar umas ranges mais inferiores e tá lá, hein? Tá perto, hein? Mas enfim. Eu acredito que segunda-feira, devido à reunião do Jerome Powell, o que for falado nessa reunião pode dar uma pista de quais serão os próximos caminhos que o Federal Reserve vai seguir. E aí, consequentemente, o mercado vai precificar isso positivamente ou negativamente, certo? Por quê? Como a gente já sabia que a reunião de setembro não haveria nenhum tipo de aumento de taxa de juros, tudo permeia para a reunião, se não me engano, de novembro, né? A próxima reunião do Federal Reserve. Então, tudo que o mercado vai analisar agora é pensando na possibilidade dessa reunião vindoura. E aí, o que ele falar amanhã pode dar uma pista de se a perspectiva dele para o mercado está positiva ou negativa, certo? E aí o mercado, obviamente, deve precificar isso positivamente ou negativamente. Eu acredito, sendo bem sincero, que ainda haverão mais um ou talvez dois aumentos. Eles vão segurar uma alta do Bitcoin aí, pode até buscar essas ranges aí, 30, 35 mil, mas eles vão dar uma segurada, pelo menos até dezembro. Dezembro eles começam com um tom mais bullish, né? Deve aumentar mais uma vez. Dezembro eles começam com um tom mais bullish, Bitcoin deve dar uma aumentada mais em dezembro. E a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, eles realmente comecem a falar bem do mercado, que o Bitcoin deslanchar de vez. É o que eu acredito. Então, por isso que eu estou esperando mais uma busca nessas regiões inferiores aqui, mas não descarto, né? Rompeu isso aqui, tocou a linha de tendência, estaria adicionando posições de swing trade. E pensando em swing trade, certo? Vou falar para vocês de duas que eu estou de olho para essa semana. A primeira é a One Inch. Observa como One Inch ela fez o que a gente chama de falso rompimento. Esse aqui era o fundo. Ela buscou aqui, estopou todo mundo e aí deixou uma pernadinha dupla, formou um outro fundo duplo. E nesse momento ela está querendo consolidar um rompimento dessa região aqui dos 26 centavos aproximadamente. Deixando também uma barra vermelha ignorada, mas ela está deixando o que a gente chama de uma trading range, né? Uma bandeira de negociação aqui. Não está muito interessante essa bandeira de negociação, não. Mas talvez um eventual rompimento desse topo aqui, ou isso aqui voltando a ser uma tendência, dê para a gente uma oportunidade de compra nela. Né? A minha range de alvo está próximo a essa região aqui dos 35 centavos. Então, para a gente aqui tentar buscar uma compra legal essa semana nela, botar um stopzinho abaixo dessa negociação toda aqui, né? O stop meu seria abaixo desse fundo aqui, com o alvo um pouco mais lá em cima. Então, seria uma operação interessante, né? Uma range aí de 30% para um stop de 15%.
13%, um stop até longo, mas vale uma operação interessante nela, certo? Então, eu tô de olho nisso essa semana, ainda não entrei nela, tô esperando um price action melhor, considerando que ela tá em uma bandeira e essa bandeira tá feia, né? E a segunda é a Vax, que nesse momento está tentando fazer uma virada. A Vax eu não compro para hold porque eu não gosto da empresa de jeito nenhum, tá? Mas, para swing trade, observa como ela está fazendo o que nós chamamos de cunha. Calma aí que eu botei o treco errado aqui. Uma cunha, beleza, e houve o rompimento desta cunha, e uma cunha de queda, obviamente, é um setup que rompe para cima. E tal qual foi, beleza? Foi dançando aqui, rompeu para cima e agora está fazendo uma barra verde ignorada. Eu quero ver se eu entro nessa barra verde ignorada no seu eventual rompimento, certo? Com um stop abaixo de todo esse movimento. Então aqui o stop é minúsculo, é o tipo de operação que eu amo fazer, tendo como alvo primeiro a região superior de resistência e depois lá em cima. Então eu vou estar com alvos aqui em 10, 11 dólares e depois um alvo ali próximo a 12, 13 dólares. Então para a gente uma operação muito boa, porque é um stop de 5% para um profit primeiro de 16% e depois lá numa região de 30% de profit. Então para mim é interessantíssimo, certo? Interessantíssimo. Menção honrosa, porque agora a gente já está querendo virar a mão da Link. Canso de falar da Link. Tem gente que está pegando a operação na Link há muito tempo. Vocês são inteligentíssimos, certo? Que eu já cansei de falar para vocês da trading range que a Link está criando entre 6 e 8 há muito tempo. E nesse momento ela está buscando a região de 8, então já estou pensando em fechar as posições aqui, né? Haja vista que ela já está ali, ó, próximo do seu ponto de resistência mais recente, 8,44. Então, estou de olho em fechar já executar alguma coisa nessa região aqui e esperar um price action para buscar a venda, né, na Link. Eu não vou shortar, a Link não tem ativos down, infelizmente, né? Eu não estou operando futuros, não estou me metendo com isso agora, então apenas ficarei de olho nela buscando uma nova oportunidade, né? Lá em 5 e pouquinho, de novo, se isso acontecer. Certo? Felipe, mas e se o Bitcoin começar a subir e a Link romper para cima e continuar subindo eternamente? Você vai ter vendido suas posições lá embaixo. Não, isso é uma operação de swing trade exclusivamente. O que eu compro para Link, para hold, tá lá na minha carteira de hold, é sempre comprado nesses fundos aqui e eu não pretendo mexer até 2025. Mas eu tenho sempre um outro capital que eu faço essa operação de swing trade, porque eu já falo dela há muito tempo com vocês. Então é uma operação muito boa, é uma operação extremamente rentável e é uma operação que tem botado grana no nosso bolso aí, ó, há muito tempo, certo? Então menção honrosa para ela. E para finalizar esse vídeo, a gente vai dar uma olhada aqui no Ethereum Futuro, que tem um negocinho acontecendo com ele aqui. Ah não, acho que ele tá salvo aqui. Eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Observa como tinha uma cunha numa hora, né? Foi formando topo, fundo, e essa cunha aqui, como a gente já cansou de estudar, inclusive no nosso livro, rompe para baixo. E quando ela rompeu para baixo, ela não contente deixou uma trading range, uma bandeira de negociação, e nesse momento ela buscou um topo duplo. Isso aqui é um topo duplo acontecendo no Ethereum. Então, se o Bitcoin rejeitar a linha de tendência, o Ethereum também vem para sangrar um pouquinho, tá? O Ethereum também vem para sangrar um pouquinho, talvez um short aqui próximo à região do 1677, colocando um alvo lá embaixo. O alvo vai ser próximo a 1580 aqui, ó. É essa região de demanda aqui que vai ser buscada, tá? Então a gente está falando de 1.600 aí pelo menos, certo? Claro, nesse momento ainda não tem price action de queda, a gente só tem aqui o topo duplo sendo formado.
Então é bom aguardar mais um pouco, pegar um price action melhor, de repente o rompimento aqui, porque já está começando a formar. Ó, formou doji, formou candle de reversão, formou doji, então tá feio, tá feio. Mas se de repente deixar 1, 2, 3 de venda aqui, né, buscar uma pernada maior de venda aqui, vale a pena pegar essa pernada maior de venda, estopar em cima e deixar a operação rolar, né? Se eu tivesse operando futuros agora, eu estaria bem de olho nisso aqui e na Link, né? Como eu não estou, eu estou de olho apenas nas compras posteriores e no cenário do Bitcoin, né? Eu não vou mentir aqui para ninguém que esse nunca foi o meu objetivo, muito menos a minha forma de agir. Ah, faz isso, faz aquilo. Tô bem tranquilo em relação a isso, né? Observa como o Bitcoin Down ele já está fazendo também o que seria uma consolidação de fundo, né? Isso geralmente é reversivo. Tudo aquilo que o mercado tenta romper múltiplas vezes e não consegue, ele tende a seguir o caminho inverso. Por que eu estou falando isso? Porque se isso acontecer, o Bitcoin também vai rejeitar aquela linha de tendência lá que eu tinha falado para vocês, e a gente teria como alvo do Bitcoin Down a região dos 9.000 satoshis down. Então, seria interessante, estamos de olho, estamos calmamente aqui analisando, né? Uma hora do Bitcoin também está muito feio, está formando inclusive um triângulo, certo? Um triângulozinho. Só que nesse triângulo ele pode romper para qualquer lado, né? Não é um triângulo simétrico. Então aqui não existe uma definição de para onde o Bitcoin vai, não, tá? E é isso. Acho que basicamente o que a gente teve aqui foi uma belíssima semana, né? Uma belíssima semana onde deu boas operações pra gente, saiu um pouco daquela mesmice de gráfico andando de lado sem muito movimento e deu bom pra gente tanto na queda quanto na alta. Agora é ficar de olho aqui para ver o que vai ser e quais vão ser os próximos movimentos do Bitcoin. Certo? E se esse vídeo foi útil para você, não esquece, deixe seu like, segue se você não é inscrito e caso queira aprender muito mais sobre isso, dá uma olhada lá no nosso canal, certo? No link da descrição aí você vai encontrar. Adquire o livro na última página. Pô, tem 20 e poucos vídeos lá ensinando todo o conceito gráfico, todo o conceito para leitura de price action, para você, né, fazer exatamente como eu faço e até melhor todo final de semana, vindo aqui falar com vocês sobre bons lucros que nós temos feito durante a semana. Certo? E é isso. Valeu. Tamo junto.